E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre transporte e abastecimento. Então, para a gente iniciar essa conversa, pega de plano de fundo a greve dos caminhoneiros. Foi repercussão nacional, repercussão internacional, então todo mundo se lembra. Eu não vou discutir o mérito da greve, mas vou discutir os impactos que ela causou. Por exemplo, a gente teve a falta de combustível nos postos, a gente teve falta de abastecimento, né, de alimentos nos supermercados, a gente teve vários voos sendo cancelados, suspensão de aulas, suspensão de procedimentos hospitalares, ou seja, os impactos são evidentes. Mas a pergunta que fica é: esses impactos poderiam ter sido diminuídos? E dois, a gente teria uma alternativa? A gente tem uma alternativa caso isso volte a acontecer? É o seguinte, as crises acabam dedurando problemas que já existiam há muito tempo atrás. Aí quando ela vem, apenas deixa à tona aquele problema. É o caso da greve dos caminhoneiros e qual a primeira lição que a gente pode tirar? O Brasil é um país altamente dependente do modal rodoviário. Segundo estudos, o uso do modal rodoviário chega entre 60% a 65%. Porém, tem alguns estudos um pouco mais agressivos, eu diria, que esse número pode chegar até mais, até 75%. Independente disso, o fato é, no Brasil, o modal rodoviário prevalece sobre os demais. Porém, a gente bate de frente com outro estudo, que foi do Fórum Econômico Mundial, que avaliou a qualidade das estradas. De 141 países, acredite, o Brasil ocupou a 114ª posição. Isso implica em alguma coisa? Claro, a gente tem o maior desgaste dos caminhões, a gente gasta mais combustível, a gente aumenta o tempo de viagem, fora o perigo que uma má estrada pode causar. Aí, essa mesma instituição avaliou a qualidade da infraestrutura ferroviária dos 101 países, né, avaliados. O Brasil ocupou a 83ª posição. Ou seja, no que a gente mais pratica, não é legal, não tá legal, e no que a gente poderia praticar como alternativa, também não tá legal. Voltando para a questão da greve dos caminhoneiros, se a gente utilizasse um modal ferroviário ou outro tipo de modal como alternativa, aquele desabastecimento deixaria de acontecer? Na minha humilde opinião, acredito que não, porque independente, nas curtas distâncias do centro de distribuição para o consumidor final, de qualquer forma, a gente passa pelo modal, pelas estradas, pelo modal rodoviário. Então eu acredito que nessa parte a gente não vence. Ah, então buscar outras alternativas, outros modais não vale de nada? Não, vale com certeza. Por exemplo, em transporte de mercadorias de baixo valor agregado, que geralmente são mercadorias para exportação, é muito viável, é muito legal você utilizar outras alternativas de transporte para quê? Para que o custo do transporte fique mais barato, entende? Por fim, eu vou falar as principais vantagens e desvantagens que cada modal traz. A gente tem aí o modal rodoviário, que todo mundo conhece. A gente tem as seguintes vantagens: transita por quase todos os lugares, né? Onde houver rodovia, é usado em qualquer tipo de carga e é fácil contratação e gerenciamento. Aí a gente tem desvantagens, que tem um alto custo de operação e um alto risco de roubos e acidentes. A gente tem também o modal aquaviário, né, que se dá através da água, podendo ser por mar, rios ou lagos. Vantagens: é um transporte de grandes volumes, frete de custo relativamente baixo e também um transporte de grandes distâncias. A gente tem já como desvantagens: é um de gerenciamento complexo, exigindo muitos documentos, depende de terminais especializados e vias apropriadas, lógico, e o tempo de trânsito costuma ser longo. O modal ferroviário tem uma alta eficiência energética, um baixíssimo nível de acidentes e transporta grandes volumes de carga. Como desvantagem, a gente tem um tráfego limitado aos trilhos, né? Uma malha ferroviária, principalmente no Brasil, uma malha ferroviária sucateada e nem sempre chega no destino final, ou seja, vai depender de outros modais. E o transporte aéreo, né? A gente tem como vantagem o tempo de trânsito muito curto e está próximo, geralmente está próximo aos centros urbanos. E como desvantagem, tem um limite mais restrito, né, de volume e peso, e o frete geralmente é elevado.